A sessão da Câmara Municipal de Guapimirim, na manhã desta terça-feira, dia 28, foi marcada por muita tensão e polêmica, em virtude da decisão judicial que suspendeu a contratação de uma empresa terceirizada que estava disponibilizando mão de obra para diversos serviços do município. O secretário de Governo da Prefeitura de Guapimirim, Rodrigo Medeiros, esteve no prédio da Câmara para prestar alguns esclarecimentos e justamente falar aos vereadores e à população, e especialmente aos próprios funcionários que estavam trabalhando para a empresa terceirizada, os motivos do cancelamento da contratação e os próximos passos da Prefeitura neste sentido. O clima era tenso, com os trabalhadores preocupados com a possibilidade de não receberem dinheiro que ainda lhes é devido. Mas, dentro desse clima, o secretário de Governo não só atendeu a todas as perguntas feitas pelos vereadores, como também conversou posteriormente com a reportagem da TVA e falou sobre a questão da empresa terceirizada. É importante dizer que, e aí é preciso deixar realmente isso muito claro, Maurício, sinto essa necessidade. A relação com a empresa não era uma relação contratual. Essa empresa ela se relaciona com a administração através de um pregão. É uma ata de registro de preço. E os próprios funcionários têm muita dificuldade em entender isso, quando eles pensam assim, mas vocês têm um contrato com a empresa. A gente não tem um contrato com a empresa. O que a gente tem é uma ata vigente. E ela tem, como toda ata, uma vigência de 1 ano. Ela foi estabelecida em julho de 2014 e ela teria validade até julho de 2015. Entretanto, lá em setembro, 90 dias após a celebração dessa ata, a Justiça determinou a suspensão de qualquer pagamento para essa empresa, não em função da relação que a administração vinha mantendo com a empresa até então, mas em função das suspeitas que recaíam sobre essa empresa, face a uma relação contratual, aí sim contratual, que essa empresa tinha com o município do Rio de Janeiro, notadamente com a Secretaria de Assistência Social. Então isso motivou uma verificação, me parece, eu não tenho certeza a esse respeito, mas me parece que sim, isso em face de nós efetuarmos pagamentos regulares por conta dessa relação que tinha com a administração de Guapimirim, e aí a Justiça bloqueou, identificou os depósitos e aí pediu para bloquear. Nesse sentido, os funcionários começaram a sentir-se, eles ficaram meio que órfãos, como é que vai prosseguir a relação com essa empresa à medida que ela está proibida de receber os recursos que regularmente vinha recebendo da administração para fazer frente aos trabalhos que eram realizados. E aí, a administração provocou a Justiça no sentido de pedir a autorização, sob pena de termos a realização desses serviços comprometida, sob pena da promoção de um prejuízo enorme na prestação de serviços públicos, provocou a Justiça no sentido de nos autorizar a realizar esses pagamentos diretamente aos funcionários em nome da empresa. E assim foi feito. A Justiça nos autorizou a fazê-lo por um prazo de 6 meses, recomendando que a administração realizasse o concurso público, o devido concurso público, e que realizasse, se assim avaliasse a possibilidade e a necessidade de realizar um novo procedimento licitatório para as atividades que não seriam finalistas da administração pública, vedando a participação desta empresa apenas, uma vez que ela era objeto de uma investigação por conta do contrato dela, como eu já disse, lá com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ambos os passos foram cumpridos pela administração de Guapimirim. Nós realizamos o concurso público, inclusive fizemos o concurso, o número de vagas que foi disponibilizado foi preenchido, foi todo mundo convocado, empossado, já estão no exercício das suas funções. E tínhamos o prazo até março para realizar um novo procedimento licitatório. Assim o fizemos. Se não me engano, salvo engano, dia 26 de março, Maurício. E uma das empresas licitantes entrou com uma medida cautelar
questionando o fato de terem funções que, me parece que, entre outras coisas, ou especificamente, a identificação de que haviam funções finalistas da administração ali. Com base nisso, o juízo local determinou a suspensão do procedimento licitatório e o fez de forma inaudita altera parte, ou seja, sem ouvir a administração naquele momento. Nós então procuramos pelo juiz a fim de despachar com o juiz. Havia uma audiência já formulada, isso foi numa quinta-feira, dia 26, acho que na terça-feira subsequente. E nesse despacho com o juiz, foi orientado por parte do juiz para que nós realmente revogássemos então aquela ata que estava vigente, realizássemos um novo procedimento licitatório para as atividades intermediárias e, se a administração identificasse a necessidade de contratar da mão de obra de atividades finalistas, que realizasse um novo concurso público. E, nesse sentido, a administração já tomou as providências e vem já verticalizando as suas ações, tanto no que diz respeito ao cumprimento da realização de um novo concurso público para as atividades finalistas, quanto no que diz respeito à realização de um novo procedimento licitatório para as atividades consideradas atividades meio da administração. Então, o prosseguimento dessa questão agora depende mais do judiciário. Nós estamos em meio a um impasse jurídico, que é o fato de que a administração, a prefeitura, reconhece que tem de pagar uma importância, porque quando nós tínhamos a autorização da Justiça, nós vínhamos pagando regularmente a empresa, até setembro. A partir de setembro, a Justiça nos autorizou a pagar apenas as verbas trabalhistas. Apenas as verbas trabalhistas. Então, isso foi promovendo um saldo residual ao longo desses 6 meses a ser pago para a empresa. E nós estamos aguardando. E a empresa, por sua vez, alega não reunir recursos para liquidar, uma vez que foi suspensa realmente a licitação, né, foi revogada aquela ata que estava vigente. A empresa alega não reunir recursos para liquidar esses pagamentos com os funcionários. E a prefeitura reconhece que tem ainda um haver, ou seja, tem ainda uma obrigação a cumprir com a empresa. Mas, entretanto, está impedida, por força dessa decisão judicial, de fazê-lo, e a gente tem respeitado isso, e agora parece que a nossa Procuradoria, a Procuradoria já entrou com um agravo, e está aguardando a decisão do juiz para poder fazer ou o pagamento diretamente ao funcionário em nome da empresa, ou fazer o pagamento à empresa para que ela possa então liquidar as suas obrigações com os seus funcionários. O secretário também comentou sobre a questão dos profissionais de educação. A Prefeitura de Guapimirim apresentou um percentual de reajuste para a categoria que pleiteava um percentual maior, mas o secretário ressaltou o que tem sido, segundo ele, feito pela atual administração do município em prol da categoria. Essa é uma área que a gente se orgulha muito de poder falar a esse respeito, porque tem um trabalho um esforço muito grande da administração para poder reparar aquilo que a administração qualifica como perdas históricas ao longo de muitos e muitos anos de abandono para esse segmento. O prefeito Marco Aurélio Dias tem um compromisso muito contundente com a administração, com a educação, como tem com as outras áreas, mas sobretudo com a área da educação. Ele tem um olhar muito especial em relação a isso. Já tem dado demonstrações nesse sentido nos investimentos que na pasta da educação tem feito. A pasta da educação vinha sendo conduzida pela professora Maria Cecília, que fez um trabalho fantástico a serviço da administração de Guapimirim. Agora foi substituído pelo professor Paulo, que também vem dando prosseguimento. Nós temos grandes obras acontecendo, escolas, creches, tem investido pesadamente no reaparelhamento, na modernização, mas sobretudo no investimento na valorização do material humano. Nós temos aqui um quadro pedagógico muito qualificado, funcionários muito valorosos ali em todos os níveis, seja no apoio, seja no quadro pedagógico.
E o prefeito tem feito investimentos, inclusive na reparação financeira das perdas salariais que se teve ao longo desses anos. E nesse momento acaba de ser votado, acaba de ser encaminhado para a Câmara, e eu não acompanhei a votação porque estava me preparando para um outro momento que fui convocado na Câmara, mas parece que foi votado hoje já o percentual de 13% de aumento para os profissionais da educação, que muito nos orgulha, muito nos alegra, e a gente sabe que também é um anseio por parte dessa categoria, que tem prestado grandes e relevantes serviços para o cidadão guapimirense.